nuvem resplandecente fez-se ouvir a voz do Pai: Eis meu Filho muito amado, escutai todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Mais uma vez. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O coração de cada um de nós. Então abra seu coração, abra seus ouvidos, deixe o folheto de lado e ouça o que Deus vai te falar hoje. Meus irmãos, estamos cada dia mais nos aproximando da Semana Santa. Não há como não sentir em nosso coração a emoção de ver Jesus carregando aquela cruz. É um momento muito emocionante a Sexta-feira Santa, quando vemos Jesus, que fez tão bem às pessoas, ser tão desprezado, carregar a sua cruz e ainda ser pregado nela. Para nós, os sofrimentos de Jesus começam na Sexta-feira Santa. Para Jesus não. A dor que Jesus começou a passar pela sua paixão começa pelo menos 8 meses antes desses eventos da paixão. Jesus passou esses 8 últimos meses da sua vida como os dias mais duros, como as maiores provações que ele podia passar. Então, lembrando o que aconteceu nesses 8 meses anteriores, em primeiro lugar, Jesus andava pelos difíceis caminhos da Galileia, com seus cerca de 50 graus durante o dia e um frio congelante que parecia penetrar os ossos durante a noite, e dormiam ao relento. Se dormissem, né? Porque andar pelos desertos, andar pelos caminhos ermos, era se expor a todo tipo de violência. Então, esses últimos meses da vida de Jesus, eu vou dizer para vocês uma coisa: são meses que os discípulos de Jesus queriam esquecer. Vejam, Jesus não era mais o queridinho pelas multidões, né? Nós sabemos hoje que uma pessoa colocada na mídia, ela é adorada por todos. Mas depois se vem uma outra pessoa, né? Outro dia eu vi a entrevista de uma famosa dupla caipira, sertaneja, que vendeu muitos e muitos CDs,
todas as luzes desse mundo, mas essas luzes se apagaram a partir do momento que vieram outros e foram trocados pelos outros. Assim também Jesus não era mais o queridinho das multidões, porque os grandes e maravilhosos milagres que ele operava não mais aconteciam, ou se aconteciam, não deixavam ninguém assim muito de boca aberta, né, diante daquele milagre. E as pregações de Jesus, que eram assim, todos se acotovelavam para ouvir Jesus falando, agora a mensagem de Jesus era recebida com maior frieza. Jesus e a sua pregação agora, meus irmãos, era uma verdadeira decepção. Alguns esperavam que ele viesse com os seus anjos e acabasse definitivamente com os maus da terra, mandando de preferência essas pessoas más para o inferno. Seria tudo de bom que poderia acontecer, mas isso não aconteceu. Decepcionados com Jesus, e depois de terem caminhado então semanas a pé, cansados, exaustos, loucos para tomar um banho, né? Com a mesma roupa vários dias, quando chegam ao pé da montanha, eles ficam embaixo de uma árvore e tem uma aguinha correndo por lá. Que bom, finalmente agora vamos descansar. E quando eles falam, vamos agora descansar, eis que Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e lhes diz: subam até a montanha comigo, né? A gente poderia dizer que se fosse nos dias de hoje, eles diriam assim: Senhor, me erre, por favor, né? Senhor, me erre, por favor. E eu acredito que eles subiram-se a montanha, mas com certeza reclamando muito e pensando se aquilo teria valido a pena, se tudo aquilo que fizeram teria valido a pena. Uma vez o Pedro pergunta para Jesus: Senhor, o que a gente vai ganhar com isso? Até agora não ganhamos nada. E Jesus falou: vocês que deixaram casa, irmãos, irmãs, marido, filhos, né, por amor de mim, vão receber nesta vida 100 vezes mais e mais a vida eterna. Não aconteceu. Eles estavam decepcionados e estavam duvidando que aquela mensagem de Jesus pudesse fazer alguma transformação no mundo. E nesse caminho da montanha eles estavam realmente pensando nisso: teria valido a pena? Essa montanha, para quem conhece lá ou não conhece, né, é uma montanha muito íngreme e muito alta. Hoje quem sobe essa montanha pode dar graças a Deus que não está num daqueles ônibus que ficaram no meio do caminho. Os ônibus geralmente não conseguem subir, porque era muito íngreme essa montanha. E Jesus tinha que escolher uma montanha dessa depois de semanas caminhando, andando, ainda subindo uma montanha, né? Então Jesus, antes de encarar a montanha do Calvário, precisava se reabastecer nessa montanha. Enquanto os outros ali queriam descansar o corpo físico, Jesus não via a hora de estar na intimidade com o Pai Celeste, porque ele sabia que as horas passadas em oração, elas são um verdadeiro repouso. Um verdadeiro repouso. Por isso que eu acho muito interessante pessoas que falaram assim: ai, hoje não vou na missa, estou muito cansado. Pelo contrário, estar na presença de Deus é o verdadeiro descanso. Não é o descanso físico que conta, mas esse descanso emocional, mental, espiritual, descansa também o nosso corpo. Enquanto eu meditava nesse evangelho, preparando a minha pregação, eu fiquei pensando o seguinte: já imaginou eu no meio daquele grupo ali dos discípulos? Será que eu também não iria ferir o coração de Jesus? Porque Jesus sentia aquele ambiente pesado. Um pouquinho antes, os discípulos estavam andando com Jesus e perguntando uns aos outros: quem que vai ficar no lugar dele? A hora que ele morrer, vamos tomar o poder, né? Quem vai tomar o lugar dele? Então Jesus sabia disso que passava no coração deles, e o seu coração ficava ferido, né? Então, quantas vezes
nós vivemos a nossa vida cristã, meus irmãos, através de novidades. Quantas vezes nós mesmos trocamos de paróquia quando ficamos enjoados da nossa paróquia? Quantas vezes nós esperamos a mudança das pessoas, essa mudança não acontece? Os discípulos queriam ver coisas novas e Jesus já não oferecia mais novidades. Portanto, é fácil agora entender por que Pedro, Tiago e João ficaram tão tocados pela visão que tiveram. Viram Moisés e Elias descendo do céu para falar com Jesus. Eles queriam ficar onde existiam novidades. Enquanto Jesus fazia milagres, atraindo multidões, eles estavam ali para que desse e viesse, né? Agora, quando viram esse milagre de Jesus resplandecendo de beleza com eles, eles queriam ficar ali. Aqui que a gente quer ficar, porque aqui sempre tem novidade, né? Aqui esta igreja a gente gosta de frequentar, porque aqui sempre tem novidade. Só que não. A maior parte da vida cristã, meus irmãos, ela não tem graça. Se você fugir de uma paróquia para outra, de um grupo para outro, né? De uma experiência espiritual nova, né? Logo você vai enjoar, porque o cristianismo é isso. Ele não é novidade todos os dias, não é. Então vai chegar dias em que você vai achar qualquer coisa melhor do que vir à missa. Nossa, hoje vai ter um churrasco. Ah não, a missa é aquela coisa de sempre, o padre falar, as mesmas orações, as músicas, né? Quer dizer, trocar a missa por uma coisa mais empolgante, talvez seja melhor. Talvez seja melhor. Os discípulos já estavam cansados de Jesus e isso fazia com que o seu calvário começasse ali. Eles estavam tão vazios, olha só. Jesus pegou esses três e subiu com eles na montanha. O que eles fizeram? Eles estavam tão vazios, que eles pensaram o seguinte: vamos levar as nossas tendas. Assim, enquanto Jesus estiver rezando, a gente vai dormir. Olha, enquanto ele reza, a gente dorme. Meus irmãos, será que nós não fazemos isso também? Quantas vezes nós levantamos da missa para atender o nosso celular? O padre reza lá sozinho, não é? Ou quantas vezes a gente fica curioso no meio da missa e dê uma mensagem, ver de quem é. Porque a mensagem que estamos ouvindo na missa parece não ser suficiente, não ter graça. É mesmo, então não tem problema. Os três apóstolos testemunharam, por outro lado, uma coisa estupenda. Enquanto ali estavam arrumando a caminha para dormir, eis que Moisés e Elias desceram do céu. Para mim essa foi a principal mensagem desse momento ali. Enquanto os discípulos não queriam nem ouvir falar de Jesus, dois personagens do Antigo Testamento desceram do céu para ouvir a mensagem. Olha que coisa, que coisa. Então, os discípulos realmente não sabiam o que estavam perdendo. Eles não tinham ideia do que significava seguir Jesus. Eles não tinham ideia do que significava ser devotos de Jesus. Não tinham ideia. E aquela visão os fez entender que existe algo sobrenatural acontecendo quando se ora ou quando se está, por exemplo, dentro de uma missa, né? Se eu não quero participar da missa, não tem problema. Nós sabemos que os céus se abrem, né? E os anjos vêm participar da missa. Então, se a gente não quer, os anjos e santos querem. A transfiguração que presenciamos a cada domingo na missa não revela somente a divindade de Jesus, revela também o potencial que nós temos dentro de nós. A participação de cada missa significa que eu me transformo naquele que eu como.
naquele pão e naquele vinho, naqueles alimentos preparados ali, eu me transformo no Cristo. Então eu sou chamado, ou eu sou divinizado cada vez que entro nesse espírito da Santa Missa. Como é que a gente pode trocar então essa experiência por um celular? Ou trocar essa experiência por um pensamento longe, né? Ou alguma coisa que não me coloque ali dentro daquele mistério. Oh, meus irmãos, quantas vezes perdemos tempo com o nosso corpo físico, quanto tempo gastamos com futilidades, e uma coisa só nos interessa: ficar na presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos fechar os nossos olhos diante do Senhor Jesus. Vamos deixar que essa palavra penetre profundamente em nosso coração. Vamos pedir ao Senhor que possamos ser mais sensíveis à sua presença, que não gastemos tanto tempo com nossas obras materiais, que não gastemos tanto tempo com o nosso corpo, e sobrando tão pouco tempo para o nosso espírito. Vamos pedir a Ele que nós possamos perceber a urgência dos assuntos espirituais em nossa vida e a futilidade das coisas materiais. Peçamos a Ele um coração mais sensível a tudo aquilo que diz respeito a Jesus, e que Ele nos dê cada dia mais amor, que torne o nosso coração mais sensível, que o nosso coração busque as coisas do alto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,